Boa tarde, quinto ano. Vamos fazer as correções das atividades que eu passei lá do nosso módulo 6, atividade 1 e atividade 2. As mudanças produzidas pelo café. Atividade 1, correção. 1. As cidades de São Paulo e Rio de Janeiro reuniram, no final do século XIX e no início do século XX, as condições que possibilitaram a industrialização. Então, letra A. Quais foram essas condições? Então, de acordo com o que a gente viu no módulo, na explicação, Rio de Janeiro e São Paulo tinham algumas condições que possibilitaram a instalação da indústria. E a gente vai ver aqui quais são elas, que foram dinheiro, mercado consumidor, mão de obra brasileira imigrante e energia elétrica e transporte. Então, essas foram as condições que existiam no Rio de Janeiro e em São Paulo. B. Por que principalmente essas cidades reuniram essas condições? Porque a gente viu que a cidade de São Paulo e Rio de Janeiro reuniram essas condições porque São Paulo era o principal centro de comercialização do café produzido no estado, localizado entre o interior produtor e o porto de exportação Santos. Então, São Paulo tinha o porto para exportar o café e o centro de comercialização. E o Rio de Janeiro era a capital federal, também porto exportador de café. E as duas cidades eram as mais populosas do país, então tudo isso possibilitou essas condições. 2. Observe a tabela. Então, a gente precisava observar essa tabela para poder responder as questões. Então, aí, o número de estabelecimentos industriais e de operários no Brasil, entre 1849 a 1920. Época de fundação das empresas. Em 1849, a gente tinha 35 estabelecimentos industriais e o número de operários era 2.929. Já entre os anos de 1850 a 1889, esse número cresceu para 601 e o número de operários cresceu para 51.243. E entre os anos de 1890 a 1920, o número de estabelecimentos industriais cresceram para 12.961 e o número de operários cresceu para 242.430. Então, lembrem aí desses dados para correção. A. Qual foi o período em que mais se instalaram indústrias no Brasil e por que isso ocorreu? Então, de acordo com a nossa tabela, o ano foi entre 1890, o período, a 1920. Por quê? Porque a cafeicultura havia proporcionado ao país as bases financeiras para a implantação da indústria e para a construção da infraestrutura. Além disso, nesse período houve expansão da mão de obra necessária, crescimento das cidades e aumento do mercado consumidor. Então, nesse período, a cafeicultura proporcionou essas condições, proporcionou recurso, para a instalação da indústria, proporcionou a construção, também proporcionou mão de obra necessária, tinha o crescimento da cidade e ainda tinha o mercado consumidor para os produtos dessa indústria. B. Quem eram os operários que trabalhavam nas indústrias e por quê? Nós vimos
nós aprendemos que após a proibição do tráfico de escravos e também a abolição, os produtores de café preferiram pagar aos imigrantes o salário para trabalhar nas indústrias do que aos ex-escravos. Por quê? Então, a maior parte dos operários que trabalhavam nas indústrias era formada por imigrantes europeus. E eles consideravam que os imigrantes estavam mais preparados para esse trabalho do que os ex-escravos, no caso. Agora, a atividade 2. Nós temos aí uma tabela, Brasil, distribuição das indústrias e da riqueza gerada por elas, no ano de 2014. Então, aqui a gente tem essa tabela com 2 gráficos. O primeiro gráfico é de cada 100 indústrias no Brasil, 46,9% está na região sudeste e o restante nas outras regiões. Já no item 2, da riqueza gerada pela indústria brasileira, 58,2% é gerada nas indústrias da região sudeste e o restante nas demais regiões. Então, a gente precisa memorizar esses dados para responder as questões. Com base no gráfico 1, responda. A que ano se refere as informações apresentadas? Então, lá no título do gráfico, a gente viu que é o ano de 2014, início do século 21. 2. Como é a distribuição das indústrias no Brasil em nosso século? Então, a gente vai pegar aquela porcentagem lá e transferir para aqui, ó. Então, quase metade das indústrias brasileiras, 46,9%, está concentrada na região sudeste e 53,1% distribuem-se pelas demais regiões. Então, o sudeste aí lidera a concentração das indústrias. 3. Como é distribuída a riqueza gerada pelas indústrias brasileiras? Também a gente volta no gráfico e vê aquelas porcentagens. Mais da metade da riqueza gerada pela indústria brasileira concentra-se na região sudeste. Então, a região sudeste aí é quem é a maior geradora da riqueza brasileira. 4. Qual é a razão histórica para a grande concentração de indústrias na região sudeste? Então, a gente está falando sobre o café. Então, a gente precisa analisar esses dados. Então, no sudeste estavam as grandes plantações de café e a cafeicultura criou condições para o desenvolvimento industrial, ou seja, gerou a riqueza que possibilitou a implantação das indústrias e a construção de sua infraestrutura. Além disso, a riqueza obtida com o café atraiu mão de obra e fez nascer o mercado consumidor. Então, o café foi um dos principais causadores, motivadores da industrialização na região e no país, por conta que trouxe dinheiro, recurso, né, para poder investir nesse desenvolvimento e, além disso, ainda trouxe a mão de obra que além de trabalhar na indústria, ainda ia consumir esses produtos industriais produzidos aqui no Brasil. 5. Embora o Sudeste concentre o maior número de indústria do país, elas não se distribuem igualmente pela região. Veja nos gráficos onde está a área mais industrializada no Sudeste. Então, olhando para esses dados, nós conseguimos ver aqui, ó, que São Paulo, de cada 100 indústrias da região Sudeste, São Paulo tem 26,5%. E o restante nos demais estados do Sudeste. Então, São Paulo tem a maior concentração da indústria e também a maior concentração da riqueza gerada pelas indústrias. Qual estado da região Sudeste tem a maior quantidade de indústrias? Como eu falei,
São Paulo. B. Em qual estado as indústrias mais geram riqueza? Também São Paulo. C. Quais as razões históricas para essa grande concentração? Então, novamente, está relacionada ao café, a exportação de café. São Paulo reuniu o maior número de fazendas produtoras de café do Brasil, foi o principal centro de comercialização desse produto, concentrando o dinheiro gerado com as exportações, elevando o fluxo de imigrantes e construção de infraestrutura, como transporte, energia e portos. Então, São Paulo, além de produzir café, ele comercializava, ele exportava e ele ainda tinha infraestrutura, como transporte, energia e portos. Então, por isso que ele se tornou um dos estados mais ricos. 6. Após a análise do gráfico 3, o que é possível concluir sobre a industrialização na região sudeste? Então, após ver aquele gráfico lá, o que a gente pode concluir? Que a região sudeste é a mais industrializada do Brasil, porém, na região as indústrias não se distribuem igualmente. O estado de São Paulo é o mais industrializado da região. Então, a região é a mais industrializada, porém, os estados não têm a mesma quantidade de indústrias. São Paulo detém a maior parte delas. 7. A partir de que ano a distribuição das indústrias pelas regiões brasileiras apresentou fortes mudanças? Então, essa questão tinha um texto para vocês lerem e responderem. Então, a distribuição das indústrias pelas regiões brasileiras apresentou fortes mudanças a partir do ano de 2001. Fala lá no comecinho do texto, da página 165, no primeiro parágrafo. 2. Qual é a atual situação industrial do estado de São Paulo? Então, o texto fala que São Paulo ele perdeu um pouco dessa força de industrialização, porque ele passou a ter um crescimento em outros setores. Então, São Paulo ainda é de longe o maior parque industrial do Brasil. Ele ainda é o maior, mas perdeu a força nos últimos anos. A participação das fábricas paulistas na indústria nacional, na indústria brasileira, no caso, caiu de 39 para 31 em uma década. Então, caiu 8% essa participação. C. Que setores da economia mais cresceram no estado de São Paulo? Então, lá no texto, fala de um setor que é o setor de serviços. Então, ele teve um crescimento no setor de serviços, que é o comércio, mercado financeiro, escolas e lazer. Além disso, é o centro financeiro do país. Isso rivaliza com a indústria, fazendo com que ela perca um pouco da sua importância. Então, a indústria fica aí disputando mercado, né, com o setor de serviço, por isso que ela perdeu um pouco dessa participação de crescimento, né, no caso. E D, a partir dos gráficos das páginas 162 e 163 e do texto, o que é possível concluir sobre a distribuição das indústrias nas regiões brasileiras? Então, a gente, observando os gráficos, a indústria nas regiões brasileiras, ela é distribuída de forma não é uma forma igual, vamos dizer assim, e também ela passou por uma redistribuição. Ao invés de estar concentrada só na região sudeste, ela passou a se expandir para as demais regiões, para o norte, para o nordeste e para o centro-oeste. Então, podemos concluir que está havendo uma redistribuição espacial, no caso de região, da indústria. Antes, esse setor estava concentrado nas regiões sudeste e sul, onde ficou muito caro para produzir.
Hoje migra para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste em busca de custos de produção menores.